Meu prazer está em o Senhor. Adoramos a beleza da tua santidade, o teu Espírito que nos salvou, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Graças te damos por essa manhã, graças te damos pela manifestação e a tua glória sobre esse ambiente. Glória e louvor ao Senhor, digno de honra e digno de louvor. Nós consagramos e te bendizemos ao Senhor por essa manhã, a vida de cada pessoa, da membresia da igreja, da liderança da igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós somos gratos por esse corpo bem ajustado, solidificado, juntos com o mesmo propósito, o mesmo parecer. Graças nós te damos e te bendizemos ao nome de Jesus. A igreja do Senhor diz amém. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz. Bom dia, louvor. Por enquanto só. Amém. Igreja, pode sentar? Aleluia. Quem ama Jesus Cristo? Amém. Quem está confiando no Senhor? Amém. Quem confia que é salvo? Amém. Quem confia que a sua família é salva? Amém. Quem confia que aquele que você está orando já é de Jesus? Amém. Seu filho, seus filhos, sua família, esposa, amigos, até aqueles que a gente está mais distante, mas para Deus está perto. Amém? Confiança no Senhor, para a glória e louvor de Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus. Quero externar o agradecimento ao Senhor, primeiramente a Deus, por essa oportunidade. Dá bom dia às pessoas, os irmãos que estão assistindo no YouTube, Instagram, Facebook, que estão assistindo, sejam bem-vindos. E a você que está aqui. Então, externando agradecimento ao Senhor, primeiramente, e segundo a liderança da igreja, na vida do pastor Márcio e sua esposa, que me deram essa oportunidade. Sei da responsabilidade, porque o que vou falar aqui, vou prestar conta um dia, porque a Bíblia diz que pelas nossas palavras somos salvos, por elas também somos condenados. Então eu vou fazer com temor e tremor para falar o que Deus quer, não é o que eu quero. Vou falar aquilo que o Senhor quer falar para a minha e para a sua vida. Quero comunicar ao pessoal da mídia, nossos irmãos, que tem um título essa mensagem. A mensagem é Decisão Divina. Decisão Divina é o nome da mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu quero entregar aqui. Não vou levar para casa, vou deixar aqui e vou terminar no tempo que foi estabelecido, e certamente vamos fazer a oração e Deus vai saber o restante do final, porque Ele já preparou todas as coisas. Capítulo 12 do livro de João, quero que você abra por gentileza, verso 46. Estou tremendo. Pastor Leomar, que bom revê-lo. Eita glória. Aleluia. João 12, 46. Na revista atualizada, é isso mesmo? É isso. Não, pode estar na revista atualizada, por gentileza? 12, 46. João Evangelho. Diz as Escrituras assim, quem está falando é o próprio Jesus. Eu vim como luz para o mundo, vírgula, a fim que todo aquele que crê em mim, Jesus está falando, não permaneça nas trevas. Ponto final. Quantos creem que isso é uma verdade? Amém. Eu vou pedir a gentileza ao pastor Moisés. Você pode orar por mim, por favor? Sim, agora. Aleluia, aleluia. Estende tua mão para cá, por gentileza. Pai, obrigado em nome de Jesus pela vida do teu filho. Nós te damos graça, Pai, porque você é bom e as suas misericórdias se renovam todos os dias pela manhã. E você escolheu esse culto, você escolheu esse momento para falar algo para nós. Nós abrimos o nosso coração, nós deixamos atentos os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir de você tudo aquilo que você preparou para nós. Obrigado pela sensibilidade do teu filho ter ouvido ela. E obrigado pela coragem que ele terá em manifestar as tuas palavras, em nome de Jesus. Eu te dou graças, Espírito Santo, por palavras de sabedoria e de conhecimento, pela tua unção sendo manifesta através da vida do teu filho. Obrigado, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Aleluia. Decisão divina é o tema da mensagem dessa manhã. E Deus me colocou ao meu espírito esse versículo. Jesus está falando: eu vim como luz para o mundo, a fim que todo aquele que crê em mim, quem crê em Jesus, não permaneça em trevas. Então a gente percebe já uma decisão de Jesus Cristo, amando as pessoas e colocando o seu objetivo, o qual o Pai preparou para ele. No mesmo capítulo de João, eu vou citando alguns versículos, se você depois não pegar, você fala comigo. No próprio livro de João 5,19, diz assim: em verdade eu vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, a não ser o que ele vê ou vê o Pai fazer, porque o que o Pai fizer, o semelhante o Filho faz. Ou seja, Deus, Jesus, ele veio para expressar a vontade do Pai. Hebreus, você conhece, primeiro capítulo, verso 3, diz que ele é a expressão exata do seu ser e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Estamos falando de Jesus Cristo, da vontade dele. Primeiro capítulo de Mateus, verso 21, vocês conhecem bem esse versículo, diz assim: ela dará à luz a um filho, e porás o nome de Jesus. Por quê? Porque salvará o seu povo dos pecados, mostrando também a vontade do Senhor, o desejo de Deus. Capítulo 1, verso 35, vocês conhecem também bem, do livro de Lucas, quando Maria faz a indagação: como vai ser isso? Como é que eu vou ter um filho? De que forma? E o anjo Gabriel diz assim, diz: porque descerá sobre ti o Espírito Santo, e te envolverá e cobrirá com seu poder, e esse santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então nós entendemos que Jesus, ele está fazendo a vontade do Pai, ou seja, Deus na sua eternidade, no seu entendimento, ele decidiu amar você, ele decidiu alcançar você, inclusive a sua família e toda a humanidade. Lá no livro de Efésios, vocês também conhecem bem esse versículo, o versos 4, capítulo 1, versos 4 e versos 5, diz que ele nos predestinou para quê? Ele nos predestinou para quê? Para que sejamos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para quê? Para que nós possamos louvar e engrandecer o nome dele. Ele nos separou segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, Deus na sua eternidade, ele tomou uma decisão: amar a mim e a você. Quem não conhece a palavra célebre da Bíblia, no capítulo 3, o verso 16, o verso 17, o verso 18 de João: porque Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o próximo versículo? O próximo versículo diz: ele enviou seu Filho, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas aquele que não crê no Filho, esse está julgado. E o que crê no Filho, ele é absolvido, ou seja, ele não é julgado. Aí ele continua e diz: por quê? Porque não crê no Filho unigênito. Mas aquele que crê, aquele que recebe a palavra, aquele que dá a gratidão, ele é salvo. Assim como eu e você que está aqui, e você que está assistindo. Ou seja, Deus expressou a sua vontade. Ele prova na sua palavra que ele expressou o seu desejo. O que dizer de 2,4 de 1 Timóteo? Que ele deseja que todos, não é algum, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que dizer de Tito, capítulo 2, versos 11? O que dizer quando ele diz assim: a graça de Deus salvadora se manifestou a todos os homens, não foi a alguns, foi a toda a humanidade. Ele na sua eternidade, ele nos predestinou, ele na sua eternidade, ele nos separou, segundo o beneplácito da sua vontade. É uma decisão de Deus, irmãos. Foi Deus quem decidiu. Ele decidiu enviar Jesus Cristo. Ele decidiu que através de Jesus Cristo iria alcançar você, iria me alcançar, e eu não preciso mais agora passar a eternidade no inferno, porque existem duas eternidades, uma é o céu e a outra é o inferno. Então quem decide agora é eu e você,
Porque ele decidiu. Quando você pega a palavra do Senhor no capítulo 25, o versos 41 do livro de Mateus, já depois que faz a palavra das virgens, ele vai dizer, é o último versículo, ele diz, direi ao rei naquele dia de julgamento, os da esquerda eu direi, malditos, apartai-vos de mim, para o fogo eterno, que foi preparado, presta atenção, que foi preparado para Satanás e seus anjos. Não foi preparado para você, não foi preparado para sua família. Não diga que sua família vai para o inferno, porque não foi preparado para ela. Há esperança sim. Pode ser que teu parente, pode ser que seu amigo lhe fez mal, lhe atribuiu com alguma coisa que não está em linha, te feriu, te traiu, mas o inferno não foi preparado para ele, o inferno não foi preparado para ela. Pague o preço de oração. Deus amou o mundo de tal maneira, não foi o cosmo, como dizem alguns teólogos, esse mundo é o cosmo. Não é o cosmo, é as pessoas. Deus não morreu por nenhum marciano, não morreu por outra nação, ele morreu pelo mundo. Enviou o único que tinha, era o seu filho, para que venhamos até a salvação, e temos. E agora, levar o evangelho, pregar, porque a vontade dele já tem, e as pessoas precisam compreender essas coisas. Passei um tempo numa carreira evangelística, pregando a palavra de Deus, e as pessoas chegavam e diziam, bom dia, vim falar de Jesus. Já tenho desde pequeno. Congrega em qual igreja? Não congrego nenhum, é eu e Jesus. A Bíblia diz que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, antes de fazer a demonstração, porque o dia do Senhor está próximo, preciso estar na igreja, preciso estar inserido no corpo, como foi falado aqui a semana passada, através da vida do pastor Moisés. Precisamos estar aí, porque ele decidiu que isso aqui é um corpo que devemos estar juntos, para levar a sua palavra, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É decisão dele, porque ele amou as pessoas. E eu tenho um livro aqui, que daqui a pouco eu vou falar sobre esse livro. É um livro do irmão Hegel, quando diz aqui, planos e propósitos e práticas. Esse livro foi muito impactante na minha vida, porque quando ele começa o livro, ele pergunta assim, na sua eminência, ele diz, você fez a minha vontade ou a sua? Você fez os meus planos ou os seus? Começa assim esse impacto. Li esse livro várias vezes, entendi o propósito, o entendimento de Deus, a vontade de Deus para mim e para você, porque Deus na eternidade, Ele já decidiu alcançar a mim e a você, é decisão divina, foi Ele que decidiu. Agora tem uma coisa, irmão, tem uma coisa, que Deus nos deu uma coisa, o livre arbítrio. Quem vai decidir aqui nessa terra é eu e você, não é na eternidade, é aqui. Quem decide o caminho que devemos tomar é eu e você. O caminho que devemos tomar é eu e você que vai decidir. Por isso que quando termina um culto, costumeiramente falamos assim, quem quer aceitar Jesus? Ou seja, quem decide por Jesus? Porque se depender de Jesus, Ele já decidiu por você. Ele já decidiu por você que está assistindo. Ele já decidiu. Ele já fez a sua decisão pessoal. Eles são meus. Ele não preparou o inferno para ele, eu preparei uma eternidade de glória para eles. E qual é a parte do homem? É decidir. Mas é preciso ser convencido pelo Espírito Santo, que convence da justiça, e do juízo e do pecado, é o Espírito Santo. E fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é através disso aí que nós vamos compreender. Agora entenda bem, igreja, lá em Tiago, você também conhece bem, 4,8, diz que chegai-vos a Deus e chegará a vós outros. É uma ação e reação. Chega a Deus, busca Ele na igreja, busca Ele nas tuas orações. A terceira lei do Isaac Newton, a lei física, diz que toda ação provoca uma reação. Toda ação vai provocar uma reação. Então buscar-me-eis e acharei quando buscar de todo o vosso coração. É através do teu coração que Deus vai te alcançar. Agora, com o coração preso, com coração contrito, coração que não tem linha, não vai chegar. Eu recordo bem de um testemunho de um pastor, assim que eu me tornei, que eu estava no evangelho, ele deu esse testemunho. Ele chegava na igreja como essa no domingo, ele conhecia bem da língua gramatical, da língua portuguesa, e quando o pastor ia pregar, ele dizia, esse pastor está assassinando a língua portuguesa, a conjunção verbal não é essa não é a letra, ele não sabe falar português, esse homem não era para estar aí. E foi passando, todo culto era esse,
Lamentavelmente veio um câncer na vida desse homem, e ele resolveu, não foi Deus que colocou, mas a Bíblia diz de que se queixa o homem senão dos seus pecados. E esse homem resolveu ouvir o pastor, ouvir a palavra. E quando ele ouviu a palavra, ele viu uma palavra: filho, eu te amo. Filho, eu sempre te quis. E esse homem se converteu, ele hoje é pastor. Quando ele pregou, ele era um pastor. Deu crédito à palavra. Lá no livro de Isaías, quem deu crédito à palavra? Quem deu crédito ao braço do Senhor? Quem deu crédito? Então a nossa parte, a nossa decisão era ouvir a palavra e não criticar a palavra, mas sim examinar a palavra, analisar a palavra, degustar a palavra, ficar firme na palavra, e certamente Deus vai alcançar, através do amor, através da graça, através do seu fluir, porque se manifesta a todos, e não tem como, se você receber, abrir o coração e Deus não penetrar no seu coração. Quando eu me converti ao Senhor, eu estava numa roda com pessoas, com aproximadamente umas 15 pessoas, não era um mega pregador, não era um grande pregador, mas o Espírito Santo estava lá. Uma pessoa deu um testemunho de cura, e lá eu fui alcançado por Jesus Cristo, e por essa razão eu não vou mais para o inferno. Quem está feliz porque eu não vou mais para o inferno? Eu também estou feliz porque você também não vai mais para o inferno. Eu estou feliz porque alguém um dia pregou o evangelho para mim, alguém pagou o preço de oração, alguém chegava, orava pela minha vida. Minha mãe está aqui, ela orava pela minha vida, e agora ora pelos demais, e ela orava pela minha vida, e graças a Deus por isso. Agora a decisão tem que ser minha e tem que ser sua, a decisão tem que ser nossa. Em certo momento, falando de decisão, vou colocar algo micro, para que a gente possa entender o macro. Em certo momento, há 35 anos atrás, eu me apaixonei por essa mulher linda que está aqui na primeira cadeira, essa bonitona aí. Cheguei lá no IPCEP, onde ela morava, eu olhei assim e falei: uau! Digo: o que, Jesus? Que mulher linda! Eu digo: uau! Aí eu disse, estou afim dessa mulher. Na verdade, chamei mulher não, estou afim dessa boizinha. Afim dessa mulher. Cheguei para a amiga dela e disse: olha, vai lá e diz que eu estou afim dela. Não tinha muita coragem não. Aí a colega foi lá. A mulher sempre foi muito delicada, mandou um recado para mim: diga que eu não estou afim dele não. Decisão, né, meus irmãos? Decisão, né? Decisão, né? Mas quando sabe que vale a pena perseverar. O amor, né? O amor constante, eu continuei amando. Resumo da história: 35 anos juntos, viu? Funciona, isso mesmo. Lembra que Jesus colocou? Ele colocou: eu vim como luz para o mundo, a fim que você não permaneça nas trevas. Ou seja, o desejo dele. Mas pode ser que alguém que esteja me ouvindo aqui agora esteja dizendo: não estou afim de você não, Jesus. Pode ser. Prefiro ficar com esse bundão. A Bíblia fala lá no capítulo 3 de 2 Timóteo, a Bíblia diz que Paulo está angustiado, está terminando sua carreira. E ele diz: Demas eu congregava com ele, era um cooperador, mas amou mais o presente século e me abandonou. E demais pessoas, ou seja, ele disse: não quero nada com esse Jesus, não estou interessado nesse Jesus. Está lá escrito, já no final do capítulo de 2 Timóteo, Demas amou mais o mundo do que a mim, do que a Jesus, e abandonou. É decisão. E a Bíblia diz que Paulo não foi atrás, nem foi lá. Paulo narrou o que estava acontecendo. Então, questões de decisões. São questões de decisões que vão levar para a eternidade. O que vai levar para a eternidade são as nossas decisões. E toda decisão, ela vai ter uma consequência, seja boa ou ruim. Eu casei com minha esposa, tenho 2 filhos, tenho uma neta que está agora no departamento infantil. E eu tenho declarado: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não abro mão da palavra, não abro mão do que Deus tem colocado no meu coração, porque Paulo, ele diz no capítulo 16, verso 31 do livro de Atos, quando diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo. Não vai ficar uma unha aqui não, meu irmão, não vai ficar nenhuma unha aqui não, rapaz. É confiança com amor, com demonstração de amor, servindo ao Senhor.
A decisão é nossa, meu irmão. A decisão é sua. Somos nós que vamos decidir aonde vamos passar nossa eternidade. Se é naquelas ruas de ouro, se é naquela Nova Jerusalém que tem 12 portas, tem 12 cristais, 12 tribos, e tem lá toda essa glória. Ou passar a eternidade no lugar onde tem enxofre e tem fogo que não se apaga, onde vai estar lá, quem vai inaugurar vai ser o anticristo, e vai ser Satanás e seus demônios, vão ser quem vai estar lá. Isso não foi feito para mim, para você, foi feito uma eternidade, mas cabe a mim, você, como diz lá no próprio capítulo 19, verso 19, do livro de João, diz, mas eles amaram mais as trevas. Não, irmão, vamos amar a luz divina do Senhor. A luz do Senhor é a posição minha e sua. Agora, quando nós tomamos uma posição em Cristo e aceitamos a Jesus Cristo, também compete outra coisa minha a você: permanecer. Tenho visto nesses dias pessoas se desviando do Evangelho de uma forma terrível. Pessoas se desviando por coisas tão banais, tão pequenas, onde tem um Deus tão grande, e não tem cabimento bíblico para desvio. Não há cabimento nenhum bíblico. Pelo contrário, Deus está sempre incentivando. Fique firme, estimule uns aos outros em amor, considerando uns aos outros em amor, dentro da igreja. Se algo te aconteceu, mas permaneça firme, libere perdão, não tenha mágoa. É o que mais está se falando esses dias aqui nessa igreja. A Bíblia diz lá em Hebreus 2, verso 1, quando ele diz, importa que nos apeguemos, que nos acheguemos mais às verdades ouvidas, para que dela jamais venha nos desviar, para que nós não venhamos a desviar, nos apegamos com mais firmeza nas verdades ouvidas, para que dela a gente não possa se desviar, mas permanecendo firme. O próprio livro de Hebreus, capítulo 5, o verso 9 das Escrituras diz assim, tendo sido aperfeiçoado como autor da salvação eterna, estamos falando de Jesus Cristo, aí diz, vírgula, ponto, diz, para os que obedecem. Para os que obedecem. Salvação é para os que obedecem. Você que está me ouvindo, você que está me ouvindo, permaneça, não se desvie, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. Pessoas estão saindo de igrejas, estão saindo do meio cristão e não querem mais nada, e estão sendo enganados pelo diabo, porque diz assim, Jesus é o meu pastor e ponto final, mas ele estabeleceu dons aos homens e distribuiu dentro da igreja, ele entregou dentro da igreja. Aí pessoas querem congregar em casa, não querem participar, ainda diz, para mim está muito melhor. É bom ver se é esse o plano de Deus, é bom ver se essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu não estou condenando você que está me assistindo, você pode ser que não tenha poder vir hoje à igreja, mas tem à noite, levando a evangelho com seriedade. Então salvação é para aqueles que obedecem, que permanecem, que submetem, que está em submissão à igreja, submissão à sua liderança, andando nos princípios morais e bíblicos que Deus mandou, para que a gente possa seguir o Senhor. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Eu tenho ouvido a palavra do Senhor e muitas vezes me sinto alarmado com coisas. Quando a gente pega aquele capítulo 4, verso 17 de 1 Pedro, eu me sinto alarmado. Diz, é hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Se é assim conosco, imagina com os incrédulos. É hora de analisar melhor, é na hora de começarmos a nos examinarmos se estamos firmes. Paulo, ele dá uma palavra tremenda no capítulo do livro de 1 Coríntios, quando fala da ceia, ele diz, examinais a vós mesmo, examines a você mesmo, para poder comer do pão e beber do cálice, porque se comermos indignamente, seremos o quê? Réu do corpo. Precisamos examinar. Aí no verso 31 ele diz, eis a razão, porque muitos são doentes e fracos, não tão pouco que já morrem, e quando sai cedo dessa terra, queremos lançar isso na conta de Deus, sai muito cedo da terra, queremos lá entregar a Deus. Será mesmo? Devemos ter o cuidado e o zelo pela ceia. Eu só vou dizer uma palavra para você com muito temor e com muita alegria ao mesmo tempo. Nunca eu faltei uma ceia. Nunca eu faltei uma ceia. Do primeiro dia que eu aceitei a Jesus até hoje,
eu nunca deixei de vir uma ceia, independente do ministério que eu passei, participando lá, com temor e tremor ao Senhor, buscando a presença do Senhor, buscando a sua glória, fazendo menção, porque quando Jesus diz lá, que Paulo diz, o que eu recebi do Senhor também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse, este é meu corpo que é dado por vós, e diz, fazer isso, ou comemos agora em memória de mim. Jesus está dizendo, não esqueça de mim não, não se esqueça de mim não, não esqueça de mim, pelo que eu fiz por você, não se esqueça de mim. É o que Jesus está dizendo naquela ceia, vocês não podem esquecer de mim, porque eu todavia jamais vou esquecer vocês, todavia eu jamais vou esquecer vocês, não esqueçam de mim, é o que Jesus está dizendo para a igreja. Eu vejo pessoas muitas vezes não levam a consideração do que é a ceia, não levam a consideração do que é a própria igreja, e eu não estou falando de você, da igreja local, estou falando de corpo. Não teme a Deus, a Bíblia diz que nós devemos conservar nossa salvação com temor e tremor, devemos estar fixos dentro do Senhor, diante de Deus devemos estar cada vez mais fixos e firmes, mais fortes no Senhor, com mais experiência, com mais garra junto ao Senhor, porque o reino de Deus é tomada força, não é de qualquer jeito, precisamos estar em linha, buscando ao Senhor, para quando vinha o arrebatamento da igreja, quando vinha o arrebatamento naquele dia, estarmos convictos, porque não seremos pegos de surpresa, nós não temos que temer a morte, nós não temos que ter medo do arrebatamento, nós só temos que estar com expectativa no dia do Senhor. Precisamos estar firmes, para que nós deles não venhamos nos desviar, para que a gente não possa sair da presença do Espírito Santo, porque está chegando o dia. O que mais vamos esperar desse mundo? Nada. O que nós temos que esperar é a vinda do Senhor, fazendo a sua obra, fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer, o seu efetuar, porque quando chegar naquele dia, ele vai dizer, filho, foste fiel no pouco, te acrescentarei no muito, entra para o gozo do teu Senhor, entra para a tua presença, como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, mas que manejou bem a palavra da verdade, está na presença de Deus, andando na presença, e nós vamos ter uma eternidade onde não vai ter mais dor, onde não vai ter morte, onde não vai ter casa funerária, onde não vai ter coisa, porque essas coisas já se passaram, vamos ter uma eternidade, então vale a pena permanecer, Deus nos decidiu, eu decidi, agora vale a pena permanecer, e se porventura se afastou dos caminhos, ainda tem solução se você está vivo, ainda tem solução, volte para os caminhos, se arrependa, a Bíblia diz, crede e arrependei-vos de crer, busca o Senhor, cabe arrependimento ainda, na presença do Espírito Santo, cabe o arrependimento, para que no dia do Senhor você esteja pronto, não tenha receio, e continue perseverando, porque Paulo também lhes explica uma coisa, no capítulo 4, verso 1 e verso 16, do livro de 1 Timóteo, ele diz que o Espírito, é o Espírito Santo, afirma expressamente, a palavra é essa mesma em português, que nos últimos dias, está falando desses dias, nos últimos dias, muitos, graças a Deus que não são todos, apostatar e negar, apostatarão da fé, por dar os ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Isso está acontecendo? Está. Um grande pastor aí, uma igreja com 10 mil membros, estava falando mal da Bíblia, disse que a Bíblia era ultrapassada com 10 mil membros. Já imaginou a pessoa falar isso para 10 mil pessoas fora a rede social e falar mal da Bíblia? Você viu o escândalo do ano passado? Falando mal da Bíblia, a Bíblia está ultrapassada, precisa ser revista, e a Bíblia diz que não há necessidade de colocar um tio, nem uma vírgula, e ai daquele que colocar, ai daquele que acrescentar ou tirar, vai sofrer os flagelos da Bíblia, como diz lá no final de Apocalipse. Precisamos compreender isso, precisamos entender, precisamos estar convictos diante do Senhor, porque cada vez mais, mas o verso 16 do livro 1 Timóteo 4, o verso 16, ele diz assim, fica firme na doutrina, persevera na doutrina, porque fazendo assim salvarás a ti e aos teus ouvintes. Quem são teus ouvintes? É a tua família. Ou seja, para que você possa alcançar a sua família, você tem que manter sua conduta cristã, exalando o bom perfume do conhecimento de Cristo. Todas essas coisas estão falando, tratando nossas vidas, no entendimento. Semana passada tivemos um culto poderoso na vida do pastor Moisés, quando ele falou, que diz que até que chegamos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus,
e a perfeita varonilidade e a estatura de Cristo. Está falando de amadurecimento para a igreja, está falando de entendimento. Agora o próximo versículo, para que não sejais como meninos agitados, levado tudo por vento de doutrina, ou seja, e a astúcia de homem que induz ao erro, mas sigamos a verdade naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Precisamos estar firmes nisso aí. Você que está firme, continue, o Senhor é contigo, olha que Paulo fala no capítulo 1, versos 21, do livro de Efésios, diz que o seu nome está acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, e todo nome que possa se referir tanto nesse século como no século vindouro. E pôs todas as coisas, presta atenção, pôs todas as coisas sob estrado, sob os seus pés, e fez o quê? Deu à igreja, que Ele é que enche em tudo a sua plenitude. Ele nos entregou, Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos transportou do império das trevas, e levou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Você já imaginou, você estava no império das trevas, lugar de escuridão, como Jesus está falando ali, lugar de escuridão, lugar que você não tem o entendimento, que você era obscurecido, inclusive era inimigo de Deus, estava sob a ira de Deus. Ou você não era inimigo de Deus, como diz a Escritura, vós era inimigo de Deus, mas Ele te alcançou por misericórdia, Ele te alcançou por causa de graça. Vê o que Ele fez por meio de Jesus Cristo. Ele, vós que estávamos mortos pela vossa transgressão e pela incircuncisão da vossa carne, Ele lhe deu o quê? A vida, perdoando vossos delitos, perdoando vossos pecados, e dos seus pecados Ele não lembra mais. E Ele desencravando, cancelando todo o escrito de dívida que era contrário à minha e à sua vida, que era nos prejudicial, Aí o que é que Ele diz? Encravando na cruz. Aí o próximo, estamos no Colossenses, do capítulo 2, verso 13, verso 14, e o verso 15, aí ele diz a coisa mais linda da Bíblia, que eu amo essa passagem, quando ele despojando principados e potestade, aí diz que expôs a ignomia quer dizer vergonha, os satanás e todo o seu demônio, passaram a vergonha, triunfando com ele sobre a cruz fez vergonha sobre o diabo, sobre os principados. Naquele dia, quando ele estava no inferno, quando ele foi no inferno, quando o inferno só tinha trevas, a luz brilhou, Satanás se apavorou, estava Satanás, estava principado, estava seus demônios, legião, Rincon, Rimon, Dagon, legião, estava toda aquela corja de demônios, estavam lá no inferno, e estavam os daqui também que frequentam, Preta Véia, Chucaveira, Tranca-Rua, Ogum, Iansã, Iara. Tem mais? Maria Mulambo, espírito de Pombagira, estava tudo lá, meu irmão, estava tudo lá, mas foram humilhados. Não tenha medo dessas coisas, estava tudo lá, meu irmão, estava essa coja toda, mas Ele triunfou por mim e por você, para que essas turmas não viessem mal a você, rapaz, para não fazer mal a você, para não fazer mal à sua família. Ele triunfou sobre esse demônio, sobre essa coja miserável que atormenta pessoas, espírito de pombagira, espírito de adultério, Maria Mulambo, Preta Véia, Chucaveira, Tranca-Rua, essa turma todinha não tem poder contra você, meu irmão. Jesus venceu por você. Você tem que estar firme nisso aí. Foi por você, rapaz. Foi pela sua vida. Foi por mim e por você que Ele fez isso. Venceu por mim e por você. O Senhor diz na sua palavra que 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido, porque está debaixo da sombra do poder do Altíssimo. Nem o mal é pura. E aquele que me amou, que se apegou a mim, amor, eu colocarei salvo e segurança, porque o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, paz e repouso. Foi por mim e por você. Será que vale a pena se desviar? Será que vale a pena deixar o evangelho? Será que vale a pena largar tudo isso, porque o irmão pisou no meu pé?
Perdoa. Será que vale a pena, meu irmão? Vale não, rapaz. Vale a pena não. Vale a pena ficar preso perto do Senhor. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Agora escuta bem, igreja. Escuta bem. A Bíblia diz no capítulo 2, verso 5 do livro de Romanos, é tremendo. No verso 5, a palavra do Senhor diz assim, presta atenção, isso é falando para crente. Segundo a dureza impertinente do vosso coração. Segundo a dureza do vosso coração, no coração impertinente, olha que palavra dura para quem está se desviando, acumulará para ti a ira sobre ira do juízo eterno de Deus. Olha a pancada para os desviados, olha a pancada para o coração duro, meu irmão, olha a pancada para você que está se desviando, olha a pancada, é o coração duro, impertinente, vai acumular ira sobre ira do dia do juízo do Senhor. Você quer isso para a sua vida, meu irmão? Você está interessado nessa aí? Você está interessado em dar de cara com Deus irado? Eu não estou não, meu irmão. Nem eu mesmo, está certo. Nem eu estou a fim de encarar um Deus irado não. E agindo Deus que vai pedir. Se ninguém se livra da mão dele, meu irmão. Ele está lá bem claro. Antes que houvesse dia eu sou. E não tem quem possa se livrar das minhas mãos. Porque agindo eu quem vai impedir. Não há quem peça. Melhor coisa está no braço dele, meu irmão. Melhor coisa está no seu colo, o Altíssimo. É estar na presença. A melhor coisa. Aleluia. Quem ama Jesus? Quem vai continuar firme? O grupo do louvor está aqui. Cadê o grupo do louvor? Traz para cá. Vamos dançar na presença. Fica sentadinho, a gente já vai dançar. Na última pregação que eu tive aqui, eu disse que tocaria num assunto, em outra oportunidade, vou tocar. A gente já está terminando, eu quero fazer uma oração ainda. Aleluia. Vai ficar a critério de vocês o próximo louvor, mediante o que eu estou falando aqui, amém? Vocês sejam guiados, amém, irmã? Você que está na parte vocal, sejam guiados aí, que eu vou falar. Eu vou citar. Eu tinha algo ainda para falar para a liderança. Eu vou citar aqui. Tenho 10 minutos. Eu vou citar aqui um versículo, um capítulo 1, capítulo 4, do livro de Apocalipse, verso 1. Depois vou sair de lá e vou para o capítulo 19, também de Apocalipse, verso 11 ao verso 16. E depois encerra, a gente vai cantar a parte sair. É o que Deus tocou para a parte final do culto. O capítulo 4, verso 1 do livro de Apocalipse diz assim: depois desses dias, é o próprio Jesus que está falando a João, depois desses dias, João diz, eu vi somente o céu aberto. O céu nunca vai estar fechado, é só você olhar. O céu aberto. Ouvi uma voz como de primeira, voz de trombeta, dizendo, sobe, 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 que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. Quando ele diz sobe, é mandando dizer, sai desse lugar, sai dessa posição para você ver o que eu tenho contigo, sai desse lugar, esse lugar não é para você, sobe, vem para a minha presença. Agora escuta, igreja, capítulo 19, versos 11 em diante, do livro de Apocalipse. A igreja já está lá, aqui não é tempo de tribulação, a igreja está voltando com Cristo. A igreja está voltando, e a igreja que eu estou vendo é essa aqui, a igreja do Senhor, a igreja de Cristo voltando. Aí diz assim, novamente, onde eu vi um céu aberto, o céu sempre vai estar aberto, o cavalo branco, e seu cavaleiro é fiel e verdadeiro, ele peleja com justiça e verdade, seus olhos é como chama de fogo, seus cabelos é branco como a neve, seu rosto brilha como o sol do meio-dia, seus pés são como latão reluzante. Ele tem um nome escrito que só ele mesmo o conhece. Está vestido com um manto salpicado em sangue, ou em sangue tinto, e seu nome chama-se Verbo de Deus.
Você vai vibrar agora. Você vai vibrar agora. Agora entra eu e você nessa parada. Desculpa a palavra, a expressão, até aqui é nordestino. Agora vai entrar na parada eu e você. Agora entra eu e você nesse negócio aí. Aí a Bíblia diz, presta atenção, vou falar bem pausado. Segue com ele, o pronome ele é Jesus. Segue com ele um exército. Eramanassurie. Segue com ele um exército, com seus cavalos brancos. Se você não sabe cavalgar, comece a aprender. Lá você não vai andar de Ferrari não. É um cavalo branco que lhe espera. Aí diz, segue com ele um exército. Segue com ele um exército com seus cavalos brancos, com as suas vestiduras brancas, de um linho finíssimo, branco e puro. A igreja é eu e você que vai estar lá naquele dia. É você, meu irmão. É você, minha irmã. És tudo para mim e eu te adorarei. É você, meu irmão. Elas vão contar só no som. Olha para quem está ao lado e diz, é você, meu irmão. É você, Marquinho. Josemar, é você, Josemar. Leomar, é você, meu irmão. É você, meu irmão. É você, meu irmão, que está assistindo. Esse exército é você, meu irmão. Esse é você, meu irmão. É você, meu irmão. É você, Ricardo. Aí a Bíblia diz assim, continua o texto, esse é o verso 14, vamos para o 15. Aí a Bíblia diz assim, da sua boca, de Jesus agora, sai uma espada afiada, para reger as nações, ou para julgar as nações, e na sua mão tem um cetro de ferros, que Ele mesmo pisará o lagar do furor da ira de Deus. Agora o 16, e aí vai continuar cantando. Olha o 16 o que diz. Aí ele diz que ele está com o manto. Eles têm um manto, mas na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis